Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, cá estou eu, Cláudio Fonseca, para mais um episódio e é sempre um gosto ter-te a ti desse lado. E, sobretudo, é um gosto poder contar então com um público, com caros ouvintes tão fiéis e que realmente estão dispostos também a ajudar no crescimento deste podcast. Como eu estava a dizer já no outro episódio, portanto isto é uma questão de ires acompanhando os episódios, portanto os números estão a voltar àquilo que eram antes, estamos a começar a trepar os tops e portanto isso é aquilo que se quer, isso é aquilo que se pretende, é conquistar. Portanto, vamos fazer isto, vamos todos juntos. Portanto, eu quero agradecer mesmo a todos os Miguel Seroles, Andrés Bem-Querenças desta vida, que estão lá sempre, mandam mensagem, chateiam, às Raqueles Silvas da vida, às Cristinas Brancos desta vida, portanto, tudo isso, pessoas que são importantes para estes debates. A Ana Monteiro também sempre a enviar mensagens dos debates, portanto, isso para mim é importante e isso é aquilo que faz com que seja interessante. E se eu começo a enunciar nomes é que podem começar a aparecer algumas novidades nos próximos tempos. Portanto, já sabes, subscreve no canal do YouTube, ativa o sino para receberes todas as notificações, porque senão os episódios aparecem e com tantos criadores de conteúdo ao mesmo tempo a publicar tantos episódios de tudo e um par de botas, perdem-se as notificações. Eu próprio às vezes com alguns criadores de conteúdo penso que eles desapareceram do mapa, mas afinal estavam lá, mas enterrados com tantos outros criadores de conteúdo que criaram conteúdo, justamente. E portanto, aquilo que tu melhor podes dar a um criador de conteúdo é subscrever, é partilhar e é deixar o like e um comentário. Como o Luís faz muito bem, comenta, dá o seu ponto de vista e depois, claro, cabe a mim concordar ou não concordar e acrescentar ou o que é que seja em relação àquilo que é dito. Portanto, as coisas assim. Obrigado ao Nuno, que costuma também nesses últimos tempos estar por aí também a deixar o like. O lado lunar também, muito obrigado por também estar aí desse lado. E, portanto, sem mais demoras, porque se eu quisesse ser rigoroso, pode, mas não quero ser tão rigoroso, não é? Portanto, aqui inverter um bocadinho a lógica da Mariana Mortágua. Se for rigoroso a querer agradecer individualmente a todos, bem, então podia ser só um episódio só com isso. Recentrando as coisas, portanto, tivemos o debate na quinta-feira, às 6 da tarde, entre Bloco e Livre, e eu aqui quero aproveitar o seguinte, que é, já antes falei do Livre, portanto, agora voltar a falar aqui do Livre, portanto, que tinha sido o debate dos Ruis. Portanto, aqui uma página também, não deu muito mais do que isto no que toca a este debate entre Bloco de Esquerda e Livre, mas realmente tocar aqui numa reflexão que vi na Threads, portanto, a rede social do grupo da Meta, portanto, eu também lá estou, portanto, vão lá seguir também, porque vamos ver o que é que se consegue fazer daquela rede social, que eu acho que estamos todos à deriva naquela rede social, que ninguém sabe ao certo o que é que se quer ou deixa-se de querer daquela rede social, mas o importante aqui é olharmos para uma coisa que é o Livre é o partido que mais debates tem às 18 horas. Pelo contrário, André Ventura tem sempre debates em prime time. Portanto, isto aqui existe por parte também das televisões. É um pouco aquela questão de que jogos é que nós queremos dar do Campeonato do Mundo de futebol, de rugby, o que é que seja. Os que interessam mais, aqueles que têm menos audiência ficam para um outro calendário, enfim, acho que, mas depois ficam todos enxanfrados, porque o Montenegro, e isto tem tudo, portanto vocês sabem, tudo aquilo que eu tenho em episódio tem uma conexão, portanto o Montenegro também me parece ter menosprezado, ou querer dar a palavra ao Nuno Melo, sendo que na altura foi justamente uma coisa muito falada, que era porque é que é Montenegro em tudo quanto é debate e não partilha o protagonismo com o Nuno Melo. Isso são coisas da coligação, não temos nada a ver com isso, mas estavas eu a dizer então em relação às televisões, depois as televisões ficam muito chateadas com o facto de Montenegro querer trocar aqui as lógicas dos debates. Portanto, pensem vocês primeiros antes de criticarem os outros. Esse é o primeiro ponto. Portanto, não queiram exigir respeito aos outros quando vocês não respeitam ninguém. Esse é o primeiro ponto que deve ser aqui assinalado. E, portanto, outra coisa que também deve ser assinalado é a questão de
da avó da Mariana Mortágua, que eu não sei se é viva, se é morta, mas está claramente a perseguir a Mariana por tudo quanto é sítio, porque não há rede social, não há debate em que o tema da avó e entrevistas que o tema da avó não venha à baila. A questão é descartar a avó. Portanto, da mesma forma que o suposto senhorio quis despachar a avó da Mariana Mortágua, agora é a Mariana Mortágua que quer despachar a avó, porque já não interessa, e diz mesmo que não interessam os casos particulares. O problema é que os casos particulares interessam quando lhes interessa, que é toda a gente, o referencial é toda a gente, quando os particulares não nos interessam, então já não nos interessam para rigorosamente nada. Isto não pode ser assim, portanto não podemos querer usar uma generalidade para tudo e depois para nada, não podemos querer usar particulares para tudo e para nada. Portanto, para mim, quando pegamos num caso particular, é levá-lo até ao fim, até às últimas consequências. Por outro lado, só optamos por uma diversificação, isso aí já é uma outra escolha. Portanto, esta questão da avó e o próprio Alexandre Monteiro já veio estar também uma questão de o que é mentira, o que é verdade, a questão do balancear lá para o outro, o gesticular, o franzir, enfim, vocês já conhecem todas as dinâmicas que por aí andam. Mas a questão é que este debate, eu não consigo categorizar isto como um debate a sério. Quando eu digo um debate a sério, não é questão de que as duas pessoas não sejam sérias, porque vocês sabem que, apesar de concordar e discordar de algumas coisas, procuro sempre tratar, quando é aqui a questão da análise, com aquilo que é a maior frieza e o melhor poder de análise que vos consigo entregar. Que é, isto não é um debate, isto foi uma conversa muito semelhante àquilo que tivemos entre a CDU e o PAN. Portanto, poucos pontos de divergência e estão todos juntos para fazer uma alternativa, porque aquilo que é o grande objetivo da Mariana Mortágua é derrotar a direita e virar a página da maioria absoluta. Ora, se um ET caísse aqui e olhasse para isto e ia dizer, mas quer dizer então que a direita esteve a governar estes últimos tempos com uma maioria absoluta, portanto devem ter usurpado o poder, conquistado o poder, manipulado o poder a seu bel prazer, portanto agora a esquerda vai se unir para mudar. É que é um pouco isto, não é? Quer dizer, isto é um gaslighting por completo, em que nós queremos virar a página da maioria absoluta para o quê? Para voltarmos a uma geringonça que funciona numas coisas e não funciona nas outras? É isso? É que isso é importante para mim e acho que para todos os portugueses perceberem isto. Depois insistiram na questão de Montenegro e portanto, concordaram na questão da falta de compromisso de Montenegro, de que não sabem se o seu sim é um sim, portanto, um sim de querer debater com todos os partidos, mas depois ficou na dúvida que lá está, tinham que trazer o Chega. Portanto, não sabem se o não que Montenegro dá ao Chega é realmente o não. Ou seja, portanto, uma vez na vida que Montenegro é claro a dizer que não há negociações com o Chega, a esquerda tem que voltar a trazer a questão do Chega. E isto é que me irrita, o debate é entre estes dois ativos. E, portanto, para que estar a trazer um terceiro partido que não tem responsabilidade governativa, não tem responsabilidade legislativa do que quer que seja, e, portanto, estamos aqui a trazê-lo. Portanto, o Chega não teve no Governo Nacional, não teve impacto suficiente no que quer que seja do ponto de vista da legislatura, e estamos a trazê-lo. Não, falem dos vossos programas eleitorais, não estejam a querer trazer outros partidos para serem bodes expiatórios. Isso não serve de rigorosamente nada. E, portanto, chega. E, portanto, a ideia de que, por parte do Rui Tavares, de que a esquerda não pode ficar apenas pelo eleitorado da esquerda. A questão é, quando as pessoas começam a perceber que a esquerda não funciona, não é? Porque aquilo que as sondagens nos dizem e o próprio Rui Tavares o mencionou, a esquerda está em declínio e, ipsis verbis, é preciso a esquerda ganhar terreno. Portanto, se eles próprios entendem isto, porquê que não executam? Há que perceber o porquê de as ideias de esquerda terem sido, neste momento, nas sondagens, e isto é importante nós olharmos que as sondagens refletem um momento, portanto as sondagens não são uma verdade absoluta. A questão é que uma sondagem feita no momento em que a direita está com uma crise, obviamente que as sondagens vão ser baixas. No momento em que a esquerda está com crise, obviamente que as sondagens vão ser baixas.
isto tudo menos se forem o PS. Se forem o PS pode estar o mundo a desabar, que vão continuar a ter as dinâmicas todas do PS a funcionar e, portanto, o PS a manter-se ali quase nos 30%. Mas, portanto, aquilo que os une, já sabemos que é a questão de derrotar a direita, portanto, é apenas isso que Mariana Mortágua põe. Já Rui Tavares é melhor a mostrar aquilo que os separa, isto é, a questão da Europa, nomeadamente. Portanto, a questão de que, portanto, ele diz mesmo que mudam na questão da Europa, nos métodos e as matérias de fazer as coisas. Portanto, e que também o livro não quer entrar numa dinâmica proibicionista da política. Portanto, isto aí parece-me ser muito coerente, portanto, era aquilo que eu já tinha dito no passado episódio, que era o ecossocialismo versus o liberalismo, em que justamente nós olhamos para o livre e é bom vontadeiro, se quiserem assim dizer. Portanto, vemos que há ali uma boa vontade. O Rui Rocha dizia que o Rui Tavares era um cientista que estava ali no laboratório sempre a experimentar. Mariana Mortágua também lhe cai em cima com esta questão que eu já tinha falado no episódio anterior sobre o RBI, portanto, o rendimento básico incondicional, sei que é, porque ela falou da questão do universal. E, portanto, o próprio Rui Tavares também diz que é preciso testarmos para percebermos isto. Mas a questão é, vamos testar algo que nós não sabemos qual é que é a sua ideia de conceito, porque há aqui uma coisa muito simples. Eu não consigo trabalhar em nada sem dominar os conceitos. Isto é, eu não posso dizer que isto é uma folha de papel sem saber o que é uma folha de papel. Eu não posso dizer que é uma caneta sem saber o que é uma caneta. Isto é tão simples quanto isto. Portanto, se nós olhamos para isto e não conseguimos, o próprio partido, como a Mariana Mortágua diz muito bem, que há 5 anos que nos a apresentar isto, e em 5 anos ainda não conseguiu usar sobre isto, e diz que temos que experimentar e usar uma cidade do interior, mais uma do litoral, ou das ilhas, ou o que quer que seja, pá, lamento, Rui, mas não é assim que as coisas funcionam. Portanto, no que toca à questão do crescimento económico, nenhum dos dois consegue explicar. Portanto, é só de a direita não sabe como fazer o crescimento económico, isto Mariana Mortágua, e portanto ficamos aqui de que o livro também não quer crescimento só por crescimento, mas quer dizer, crescimento só por crescimento, porque quer que as pessoas tenham a sensação de que vivem melhor, vivem mais felizes, menos ansiolíticos, menos tudo mais. Ok, já sabemos isso. Mais. O que é que há mais? Não há mais nada? É só isto. Então, para mim é muito curto. Portanto, isto a mim fica mesmo muito curto conseguir explicar tudo isto. Depois é a guerra dos números de se imigraram mais antes da Troika, depois da Troika, agora, e portanto isto fica complicado. E ainda a questão do RBI, o Rui Tavares traz-nos um estudo da Finlândia, em que supostamente a questão da diferença do RSI, isto era uma coisa que eu tinha, se vocês se recordarem do outro episódio, também tinha colocado isto, que é até que ponto o RBI não será um inibidor para que as pessoas digam, já estou aqui encostado, portanto não preciso ir trabalhar, não é? Portanto, ele diz que o RSI, portanto o Rendimento Social de Inserção, fazia com que as pessoas andassem menos à procura de trabalho, porque isso poderia levar-lhes ao corte do RSI. O RBI, o Rendimento Básico Incondicional, permite então as pessoas poderem continuar na mesma à procura de trabalho. Por isso é que eu vos tinha dito, se recordarem aquilo que eu disse no outro episódio, que é, isto é um starter pack ou é um booster? Se for um booster, é uma coisa. Se for um starter pack, no sentido de que as pessoas têm aquilo e vão ficar por aquilo, como algumas pessoas que recebem o RSI fazem, então lamento, mas não obrigado. Não é? Portanto, isto aqui, as coisas são por aí que nós temos que olhar. A própria Mariana Mortágua critica isto porque diz que isto só vai acima, o número dos 20 milhões vai acima daquilo que são as contribuições para a Segurança Social, e depois temos a questão dos 4 dias de trabalho, que isso é uma coisa que os dois concordam. Por outro lado, eu não consigo entender a Mariana Mortágua quando diz que desde sempre apoiaram a Ucrânia. Isso não é verdade. Não é verdade. Portanto, o Bloco de Esquerda não se pode esquecer de que chumbaram e abstiveram-se naquilo que foi o pacote
da União Europeia de dar dinheiro à Ucrânia para se defender. Portanto, não, lamento, isso não é por aí. O Bloco de Esquerda e o PCP alinharam juntos na questão da não defesa da Ucrânia em relação ao Putin. A questão é que depois o Bloco passou para uma abstenção e o PCP manteve-se no voto contra. Portanto, as coisas têm sido como elas são. Se não gostam de ouvir, lamento, mas é a realidade. Portanto, dizer que não é o Bloco que tem problemas com a Ucrânia, isso é mentira, porque basta apenas depois também falarmos um bocadinho sobre neonazis e ver o que é que os bloquistas diziam sobre qual era o país que era o antro dos neonazis. Mas pronto, é o que temos. Depois, portanto, com esta questão da guerra da Ucrânia, obviamente tem que se falar da questão da NATO, em que o Bloco de Esquerda não é capaz de ser honesto. Mas isso nem o próprio PCP neste momento já o é, no sentido de o PCP agora também já não é contra a União Europeia. Portanto, quer dizer, sempre ouvimos falar das oposições de Bruxelas, mas no debate, que vamos falar mais tarde, porque eu já dei uma espertadela, naquilo que é o Chega e o PCP, Paulo Raimundo diz que não tem problema nenhum com a Europa. Está certo, o Álvaro Cunhal deve estar a dar voltas na campa. Portanto, o livro tem esta postura mais europeísta e, portanto, diz que a NATO é o que é, mas que tem que haver aqui um processo de independência da União Europeia, no sentido de criar, mesmo isto já vem do próprio Tratado de Lisboa, de criar mecanismos de defesa, portanto, de autodefesa, portanto, não precisar que seja a NATO a trazer estas coisas. Portanto, ao passo que a Mariana Mortágua traz-nos o artigo 7º da Constituição Portuguesa, que diz que não podem existir blocos e, portanto, que Portugal é contra a existência de blocos militares. Ora, este artigo 7º é tão válido quanto o preâmbulo em que diz que para uma sociedade socialista, não é? Portanto, a caminhar para uma sociedade socialista, portanto, isto vale tanto como nada, na minha opinião, apesar de ser a Constituição, tem que se respeitar, mas isso não impediu que Portugal alinhasse com vários blocos militares, portanto, não é por aí, até porque se fosse assim essa questão do bloco militares, por extensão, e aqui ser muito rigoroso nas coisas, portanto, isto aqui assumo que é uma análise minha e, portanto, pode estar certo ou pode estar errado, mas acompanhem o pensamento. Por extensão, então, Portugal não pode pertencer a um bloco, se é contra os blocos, então nós não podemos fornecer militares para as missões da ONU, portanto, dos capacetes azuis e afins. Portanto, os nossos militares que estão a fazer um bom trabalho na República Centro-Africana, então, por esta lógica de ideias, não estão a nada. Portanto, um dia que também exista uma guerra mundial, por esta questão de não podemos estar num bloco, então vamos ser neutros. Portanto, não vamos ter aliados, não vamos ter o eixo do mal, o eixo das superpotências, as potências centrais, nada. Portanto, vai ser apenas paz e amor. Isso não é possível. Todavia, nós temos que o Bloco de Esquerda contra a União Europeia. A questão também, o próprio Rui Tavares demonstra que estão em famílias políticas diferentes, portanto, enquanto que o PCP e o Bloco de Esquerda pertencem à left, não é? Portanto, a esquerda, o LIVRE está no grupo dos verdes, portanto, uma postura diferente naquilo que é esta família política, portanto, isso também é importante de o dizer, portanto, é o que temos. Portanto, depois terminamos então com a Mariana Mortágua a dizer de acabamos com o acordo, portanto, referente-se a esta questão de que a Europa se deve tornar, de certa forma, independente na questão militar, na questão da defesa. Portanto, é isto que há deste debate, não há muito mais. É pena, porque podia-se falar um pouco mais do crescimento económico, já que, segundo eles, a direita não tem essa capacidade. A questão é mesmo esta, é que foi um debate muito papéis de música, não é? Como já disse em anterior episódio, em que, lá está, no final do dia quem perde são vocês, portanto, não conseguimos. Se eu for um eleitor de esquerda, eu não sei qual é a diferença entre este partido e o outro. Portanto, eu preciso saber o que é que os difere, eu não posso ser apenas uma pessoa que sabe qual é a diferença entre o Chega e a IEL, entre o Chega e o PSD, a IEL e o PSD. Não, eu tenho que saber todos os partidos, onde é que eles se colocam, onde é que eles não se colocam. E, portanto,
as coisas são assim, mas também com os jornalistas que nós temos, que não são capazes de fazer as perguntas certas, nem apertar com as pessoas para darem a resposta, porque dizem, eu vou-lhe fazer esta pergunta, eu preciso que você me responda esta pergunta. Olha, vamos passar à pergunta seguinte, quer dizer, lamento, mas isso assim não vale a pena, mas depois andou a passar anúncios na rádio a dizer para o pessoal comprar e assinar para apoiar o jornalismo, porque o jornalismo, a democracia não existe sem jornalismo. A democracia continua a existir sem jornalismo, portanto, não é por aí. E as pessoas têm que assinar os jornais, comprar as coisas dos jornais, se realmente tiverem qualidade. Hoje em dia, olhamos para um jornal, olhamos para o outro, não há diferença nenhuma. É tudo reproduções daquilo que a agência Lusa entrega para cada redação. Portanto, para isso, meus amigos, podem todos fechar portas, que isso, basta-nos apenas uma agência, que está tudo bem. Portanto, é o que é. Portanto, isto não pode ser igualdade, não é isto, e portanto, redefinem, por favor, os critérios, porque estes não são. Portanto, como eu costumo dizer, e tu sabes mais de cor, então, procura, investiga os partidos, vê quais são os partidos que apoias, aqueles que não apoias, o que é que eles propõem. Se calhar te vais surpreender, porque a questão é mesmo esta. Quando pesquisamos as coisas dos partidos, surpreendemos com algumas ideias e algumas coisas que nós achávamos que eram dado adquirido e afinal não o são. Porque amigos, algoritmos, o que é que seja, entregam-nos uma mensagem. Resta-nos a nós perceber se essa mensagem é verdadeira ou não. Portanto, eu despeço-me e aguardo por ti já no próximo episódio e como eu costumo dizer, então tu sabes mais de cor, até lá tem boas conversas e já agora, dia 10 de março, vota!